Vamos para a parte prática, então? Vindo aqui pro Trade, né? Essa aqui é a minha plataforma de operações para quem ainda não conhece. Eu selecionei 4 dias de operações no mês de agosto para poder mostrar para vocês que se vocês tiverem resiliência, se vocês tiverem autocontrole, se vocês forem criteriosos e saberem selecionar bem suas operações, vocês vão conseguir tomar boas decisões e operando muito pouco. Eu vou operar aqui 4 vezes para vocês dentro do mês de agosto, tá? Eu vou operar o dia 5, eu vou operar o dia 12, eu vou operar o dia 24, eu vou operar o dia 27. O que eu quero dizer com isso? Ah, Fábio, agora, talvez vocês possam estar se questionando, pô, Fábio, agora é realmente fácil, porque as operações já passaram. Mas o que eu quero mostrar para vocês, o quão importante é você ser criterioso, seletivo, o quão importante é você treinar antecipadamente para identificar os gatilhos da melhor maneira possível e conseguir operar de uma forma consistente, tá? Então aqui, eu já estou no dia 5/8, eu já deixei aqui o mercado com replay aberto, replay de mercado aqui do Trade aberto, para poder fazer essa operação junto com vocês, tá? E no dia 5/8, que é esse dia aqui específico que a gente se encontra, né? Ele vai carregar aqui novamente. Eu vou pontuar para vocês o que de fato aconteceu, tá? É muito importante que vocês façam uma preparação adequada de mercado, tá? Antes de mais nada. Lembre-se sempre de fazer um estudo prévio do mercado, de entender, buscar entender quais são as operações que você pode vir a fazer dentro daquele dia, tá? Diariamente eu faço um estudo de mercado, eu disponibilizo no canal da GT Invest no YouTube. Então, lembre-se sempre de fazer o estudo prévio do mercado para você entender quais as possibilidades que você tem para operar dentro daquele dia, tá? Então, feito isso, antes de começar aqui nossa demonstração prática, eu vou pegar a caneta aqui para mostrar para vocês que você precisa antecipadamente, né, falando aqui da estratégia de máximas e mínimas, vou explanar rapidamente sobre a estratégia e depois eu já vou para a parte prática. O que é a estratégia de máximas e mínimas, tá? Estratégia de máximas e mínimas nada mais é do que você marcar a máxima, o ponto máximo que o mercado chegou no dia anterior, tá? Então a gente está falando aqui, ó, vou pegar a caneta para ficar mais claro. A gente está falando aqui do dia 5 de agosto. Então o que eu vou fazer antes do mercado abrir? Ó, o mercado ainda não abriu. Eu pausei aqui o replay, agora são 8h54 da manhã dentro dessa simulação. Você vai voltar aqui, ó, e fazer uma marcação do ponto máximo que o mercado chegou no dia anterior, ou seja, no dia 4. Então o dia 4 está aqui dentro dessa faixa. O ponto máximo que o mercado chegou foi aqui, tá? Então eu marquei com a linha azul a máxima do dia anterior. Marquei aqui essas 2 linhas amarelas, 5 pontos acima e 5 pontos abaixo, porque o mercado ele não trabalha dentro de uma linha, né, de máxima, e sim dentro de uma região. Então é muito importante que você faça essa marcação previamente o início do mercado, o início do pregão, tá? Depois a gente tem aqui a mesma marcação, só que da mínima, o ponto mínimo que o mercado chegou no dia anterior foi exatamente aqui, né, nessa linha azul. E a gente tem aqui as linhas amarelas, que são as regiões da mínima do dia anterior. Então o que a gente faz basicamente nessa estratégia, tá? A gente faz essas marcações, o mercado ele vai abrir, a gente vai nada mais esperar o preço chegar até uma dessas regiões. Se ele chegar até uma região de máxima, você vai esperar um gatilho que mostra uma rejeição, né, por parte dos compradores, né, um candle que mostre uma perda de força de movimento dos compradores, para você poder no candle seguinte buscar uma venda, tá? Buscar um pullback na venda. Esse é o conceito básico de operar na máxima do dia anterior, tá? E qual que é o conceito da mínima? É a mesma coisa, você vai esperar o preço chegar até a mínima, mostrar uma perda de força dos vendedores, identificar um gatilho que mostre uma reversão de preço para você poder buscar um pullback na compra. Então, na sua essência, essa é a estratégia de máximas e mínimas. Ela é uma estratégia simples e extremamente eficaz. Então, o que a gente precisa fazer aqui é treinar muito as nossas estratégias, identificar cenários, identificar padrões de gatilhos, para que no momento mais adequado você consiga fazer a sua entrada de uma forma correta, de uma forma consistente. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui nesse dia, no dia 5, tá? Antes disso, deixa eu só dar uma olhada aqui no chat para entender se vocês estão acompanhando. E acima de tudo, entender se eu estou projetando isso de uma forma correta aqui para vocês, tá? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal tá acompanhando, boa. Tá tudo certo, posso dar sequência? Me respondam aqui se vocês puderem, porque é realmente muito importante entender se vocês estão acompanhando até aqui para eu conseguir projetar a continuidade aqui da nossa live, tá? Como eu pontuei aqui para vocês, a gente vai buscar operar quando o preço chegar nessa região de máxima
ou quando o preço chegar nessa região de mínima, tá? E a gente está buscando aqui nessa simulação do mês de agosto 12 pontos, tá? O que são 12 pontos? 12 pontos são 4 operações de 3 pontos por semana, em média, tá? Ainda que não seja obrigatório você fazer ali só 3 pontos por semana, você pode, por exemplo, em 2 semanas ali pegar 2 operações em dias diferentes e fazer 6 pontos, e numa semana você fazer 0, mas o mais importante é vocês observarem que realmente é importante você buscar operar dessa forma, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Felipe falando que tá top, o Wellington manda bala, Alexandra Globo falando pode sim, Felipe Oliveira, boa, vou mandar bala aqui então, fechado. Tá, agora dando sequência aqui, né, vamos lá, estamos no dia 5, tá? Essa operação, ela aconteceu, até pra gente não ficar aqui muito tempo esperando chegar e acontecer, né? Eu visualizei um gatilho muito claro nesse dia, às 9h30, tá? Então eu vou acelerar aqui esse replay para as 9h33, porque eu quero que vocês vejam a formação desse movimento, tá? Lembrando que eu tô aonde? Eu tô no gráfico do mini dólar futuro, né? WDO, aí tô com o V21 aqui, time frame de 5 minutos, tá? O que aconteceu nesse dia? O mercado ele já abriu rompendo essa mínima do dia anterior, tá? Eu vou até pausar para explicar isso aqui um pouco melhor para vocês. O cenário mais perfeito para você entrar numa mínima é você esperar o preço chegar até aqui, deixar um gatilho coerente para você poder buscar um pullback na compra, correto? Porém, quando o preço ele já rompe essa região, ele tende muito a voltar para testar aqui. Então, nosso risco-retorno ele se inverte. Ao invés de a gente buscar uma operação no pullback na compra, a gente vai buscar um pullback na venda. Por quê? Porque como ele rompeu essa região aqui de mínima e essa região ela estava atuando como um suporte, ela deixa de ser um suporte e passa a atuar como uma resistência. Então, ao invés de nós buscarmos a operação contra a tendência, que é base fundamental dos nossos estudos, que fique claro, a gente busca operar sempre, primeiramente, contra a tendência, né? Nessa situação específica aqui, a gente vai operar a favor da tendência, tá? Porque é uma operação onde o preço ele rompeu essa região de mínima, que até então estava atuando como um suporte, rompeu, ela deixa de ser um suporte e passa a atuar como uma resistência, por isso a gente busca o contrário, tá? Então, vou despausar aqui, pra gente ver, ó, chegou aqui às 9h33, tá? Ó, ainda falta 1 minuto e 38 aqui pra gente fechar o candle. E o que eu tô buscando aqui, tá? Eu tô buscando, ó, o preço ele rompeu, né? Ele abriu rompendo e ele voltou para testar essa região aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô esperando a formação desse candle, tentando identificar que esse candle pode vir a ser um candle gatilho para eu poder buscar um pullback aqui a favor do movimento, na continuidade do movimento, na venda, tá? Então, ó, falta ainda 1 minuto para poder fechar o meu candle aqui, né? Já que cada candle desses representa 5 minutos. Então, estamos falando aqui do candle 7. Então, ainda para mim ele não é um candle gatilho. Por quê? Ele está muito mais para um doji do que para o candle gatilho, porque o corpo dele é mínimo e ele tem pavis para os dois lados. Agora ele já começa a ser identificado como um candle gatilho, porque ele tem um corpo, porém ele tem um pavio ali cerca de 1,5 vezes, pelo menos, maior do que esse corpo. Lembre-se sempre disso, essa é uma dica importantíssima. Para você poder identificar um candle gatilho, no meu ponto de vista, é muito importante você entender que o corpo, ele precisa ser um corpo pequeno e você precisa ter um pavio ali pelo menos 1,5 vezes maior do que aquele corpo, tá? E precisa, obviamente, estar caracterizado tanto numa região de suporte como numa região de resistência. Nesse caso, como o mercado ele abriu abaixo, eu estou buscando esperar o preço voltar a testar e atuar como uma resistência para poder entrar no candle seguinte, tá? Então eu vou dar continuidade aqui, ó. Faltam 40 segundos para esse candle fechar e eu já começo a identificá-lo como um candle gatilho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha ordem oco aqui e vou projetar o quê? Vou projetar a minha entrada no rompimento da máxima, tá? E aqui eu vou fazer uma outra pausa para poder explicar uma outra coisa para vocês. Muitas pessoas, e é o padrão da estratégia da GT, ao você identificar um candle gatilho, o candle seguinte, quando ele abre, as pessoas já entrarem logo na abertura dele, tá? Vendidos. Pode dar gain? Pode. Pode ser efetivo? E é efetivo? Certamente. Mas dessa forma, no meu ponto de vista, você muitas vezes, o preço ele acaba pegando sua ordem logo na abertura do candle seguinte, acaba subindo, te estopa e depois ele desce. Então eu, Fábio, ao identificar isso, comecei a perceber que ao entrar aqui no rompimento da mínima, nesse exemplo aqui específico, o candle ele abrindo
no candle seguinte, ele subindo, ele não pega a minha ordem. Ele vai pegar a minha ordem quando? Na volta, muito provavelmente. Então a minha probabilidade de gain ela é maior e principalmente de evitar um loss ela também é muito grande. Então esse é o meu padrão operacional, meu DNA operacional. Não estou querendo dizer, obviamente, que isso é o correto. Não existe certo ou errado, existe aquilo que funciona melhor para você. Eu estou aqui trazendo uma possibilidade para você operar além daquela que você provavelmente opera, que é a abertura do candle seguinte, tá? Então eu vou soltar aqui o replay para eu poder fazer essa entrada. Eu já coloquei aqui no rompimento da mínima, que é o 5174, certo? O candle está aqui para fechar, faltam 20 segundos, né? Por mais que ele tenha um paviozinho aqui para baixo, ele é um candle que tem um pavio um pouco maior para cima. Vou até dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Ó, eu estou projetando onde minha entrada? Estou projetando no rompimento da mínima no candle seguinte, tá? Isso se ele aumentar um pouco esse corpo. Ó, eu posso identificar esse candle como candle gatilho? Até posso, dentro do limite, tá? Por quê? Porque esse pavio aqui ele já está relativamente grande. Eu gosto de considerar a entrada com pavio mais ou menos aqui. Mas tudo bem, eu vou manter aqui na entrada no rompimento da mínima para manter a coerência do que eu estou dizendo, tá? Então vamos ver, ó, ele já pegou minha ordem. Deixa eu dar uma acelerada aqui para ver se vai. Bom, pegou ali minha ordem, ó. Tive um gain aqui na estratégia de máximas e mínimas, tá? Resumindo novamente para vocês. O preço ele já rompeu, abriu rompendo essa mínima aqui do dia anterior, tá? Voltou para testar, deixou aqui um candle gatilho, eu entrei na continuidade do movimento no rompimento da mínima. Se você tivesse entrado aqui na abertura do candle seguinte, você também teria um gain, tá? Seria da mesma maneira. Mas isso são perfis e padrões operacionais. Então lembre-se sempre de treinar de ambas as formas para que você consiga ter a leitura correta, para que você consiga visualizar da melhor maneira possível, tá? Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. O Felipe Oliveira está comentando no gatilho de venda se for azul, que a abertura é mais acima, a sua entrada ainda assim é no rompimento. Se o candle ele for azul, nessa situação específica onde eu estou buscando uma venda, talvez eu não entre na operação. Por quê? Porque eu busco ser o mais criterioso possível para selecionar minhas operações, tá? Então essa é a minha metodologia de trabalhar e a metodologia que me faz conseguir ter essa consistência aqui no mercado, tá? Passado isso, passada aqui a primeira operação que eu fiz no mês de agosto, contabilizamos aqui 3 pontos para conta, estamos com 3 pontos nesse primeiro mês de agosto, uma operação. Eu vou fazer uma segunda operação aqui, que foi uma operação que eu realizei no dia 12 de agosto, tá? Uma operação que foi na máxima, às 9h50. Então eu vou buscar aqui da mesma maneira para vocês mostrar, contextualizando tudo, de que realmente é possível você conseguir selecionar poucas e boas operações só dentro daquilo que é realmente muito claro, daquilo que você previamente treinou, para que você consiga ter os resultados que se espera, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai primeiro ajustar as marcações, certo? O que eu falei agora há pouco para vocês? Que a gente precisa identificar a máxima, né? A máxima ela tá bem aqui, ó, porque a gente está falando aqui de operar no dia 12 que ainda não abriu, dia 11 ele começa aqui. Então qual foi o ponto máximo que o preço chegou? Foi aqui. Então a gente tem aqui o ponto máximo, né? Vou colocar sempre 5 pontos para cima e 5 pontos para baixo, porque o preço ele trabalha dentro de uma região, ele nunca trabalha dentro de uma linha. Vou traçar a mínima aqui embaixo, ó. A mínima ela está bem aqui embaixo, para vocês poderem também identificar de uma forma coerente, né? Sempre as regiões também sendo muito bem traçadas. Feitas essas marcações, o que eu vou esperar aqui? Que o preço ele venha testar essa região de máxima ou que o preço venha testar essa região de mínima e me mostre gatilhos de reversão para que eu possa entrar no pullback, tanto na compra quanto na venda, né? Dependendo, obviamente, da minha possibilidade de entrada. Então eu vou soltar aqui o replay. Eu vou colocar já perto do horário ali da minha entrada para poder mostrar para vocês que realmente essa também foi uma entrada muito coerente, identificada no mês de agosto. Então lembre-se sempre, você não precisa operar todos os dias, você não precisa operar de forma demasiada no mercado. Quanto mais você se coloca em risco no mercado, maior a probabilidade de você perder dinheiro no mercado. Então busque ser criterioso, busque selecionar poucas e boas operações. Isso é a metodologia da GT no mercado de day trade, isso funciona.
Quando você passa a reduzir sua exposição ao risco e operar só com foco naquilo que você previamente treinou, seus resultados eles vão mudar e muito. Lembre-se sempre disso, tá? Então, beleza, ó, o preço está chegando aqui na região de máxima, né? O preço abriu aqui muito perto da região do ajuste e veio buscar essa região de máxima. Até que, às 9h53, ele começou a projetar um gatilho interessante aqui para mim, tá? Vou até acelerar um pouco mais porque essa entrada ela foi exatamente aqui. Então, vamos observar aqui esse candle para entender se ele realmente vai ser um candle gatilho na região de máxima. Muita gente me pergunta, pô, Fábio, mas o preço ele já tocou várias vezes ali a região de máxima. Sim, mas ele não deixou nenhum gatilho coerente. Então, dentro dessa operação aqui, você vai visualizar que esse foi um gatilho coerente que me possibilitou a entrada no candle seguinte. Tá? No candle seguinte é o candle que eu identifiquei, o candle gatilho. Até esse exato momento, faltando ainda 1 minuto e 22 para esse candle 11 fechar, ele não é um candle gatilho para mim. Por quê? Porque esse candle aqui ele mostra ainda uma força muito grande, ela tem um corpo maior do que o pavio. Para mostrar uma rejeição de preço numa determinada região, a gente precisa visualizar um pavio pelo menos 1,5 vezes maior do que o corpo, tá? Então, eu quero que vocês observem essa formação e observem sempre aqui no cronômetro essa formação acontecendo. E, obviamente, que você projete ser o mais assertivo possível para fazer uma entrada também de forma coerente, tá? Então, vamos lá. Vou soltar aqui o replay para vocês, vou esperar esse 1,5 minutos. E aí a gente vai projetar nossa entrada aqui no rompimento também da mínima desse candle gatilho, num pullback na venda, tá? Ainda para mim, ó, faltando 1 minuto e 13, ele não pode ser considerado um candle gatilho. Por quê? Porque ele ainda tem um corpo maior do que o pavio. Mas observe como ele vai perdendo força, ó, como ele está perdendo força. Você tem que sempre buscar entender a volatilidade do mercado, a volatilidade dos candles. E perceba o quanto ele está perdendo força. Ó, agora ele já tem, como eu falei para vocês, um pavio bem maior do que o corpo. Se ele prosseguir dessa maneira, o que eu, Fábio, vou fazer antes desse candle fechar? Então, eu ainda tenho 45 segundos para decidir. Eu vou buscar projetar a minha entrada com chart trading aqui, ó. Eu estou utilizando a minha tecla no atalho, Ctrl, para poder entrar vendido utilizando minha ordem Yoko que já foi pré-criada, a minha regra que já foi pré-criada. Observe como ele já tem toda a característica de um candle gatilho. Né? Agora ele está parecendo mais um doji, mas ele me parece que vai ser um candle gatilho, certo? Então, quando você consegue identificar isso, você simplesmente projeta a sua entrada no rompimento da mínima, tá? Então, fazendo isso, ó, tenho 12 segundos para decidir, ó. Ó, ele tem um corpo bem pequenininho. Ó, o candle seguinte ele abriu. Já pegou minha ordem. Vou acelerar aqui pra gente ver o que vai dar o desfecho aqui, mas eu busquei entrar na mesma coerência que eu treino, certo? O que você jamais pode fazer é buscar entrar de uma forma diferente daquela que você entra. Então, se você entra no candle, logo na abertura do candle seguinte, faça dessa forma. Se você entra no rompimento da mínima como eu faço, faça dessa forma. E eu busquei aqui ser coerente. Qual que foi a mínima no candle anterior? A mínima foi justamente aqui no 5245, tá? Então, eu projetei minha ordem Yoko no rompimento dessa mínima. Rapidamente, o candle seguinte abriu, até ameaçou subir um pouquinho, pegou minha ordem, desceu, pagou meus 3 pontos. Ou seja, em 2 operações aqui no mês de agosto, sendo simuladas, obviamente, a gente teve uma operação no dia 5, uma operação no dia 12, 6 pontos conquistados, 6% de rentabilidade sobre o meu capital, tá? Então, lembre-se sempre, selecione muito bem suas operações para que você consiga ter uma boa tomada de decisão, tá? Vamos lá, deixa eu esclarecer aqui algumas dúvidas antes de passar para os 2 exemplos. Tá, o Diogo Kleber está com dúvida sobre o candle gatilho. Tá, vamos lá. Alexandra Gobo falou que não teria entrado porque parecia mais um doji, mas eu considerei até parecia assim um doji, o candle anterior, o da entrada do dia 5, mas no fim das contas ele tinha um corpo, né? Vou tentar explicar aqui para vocês para ficar um pouco mais claro, tá? O que é um doji? Um doji é isso aqui, ó. É um candle que ele tem o preço de abertura junto com o preço de fechamento. Isso aqui é um doji, tá? O que seria um candle gatilho para a venda? Seria um candle que tem um corpo pequeno, mas não o preço de fechamento junto com o preço de entrada, que seria um exemplo de um doji. Então você
tendo esse tipo de característica, você tem um candle de reversão para a venda. Da mesma forma, você tem um doji lá embaixo, se você tiver um corpo pequeno e um candle e um pavio pelo menos 1,5 vezes maior do que esse corpo, você tem um candle gatilho de compra, tá? Aí muita gente me questiona, mas e os pavios para baixo? Se você tiver um pavio aqui assim, que ainda assim seja menor do que esse pavio aqui de cima, você pode considerar esse um candle gatilho também, porque raramente ele vai ser perfeitinho dessa forma aqui, tá? Ou raramente ele vai ser perfeitinho como esse daqui. Muitas vezes ele vai ter um paviozinho sim para cima, mas que esse pavio ele não seja tão grande quanto esse pavio aqui de baixo, ou da mesma forma que esse pavio aqui ele não seja tão grande quanto esse pavio aqui. Então lembre-se sempre disso, tá? Lembre-se que não há uma regra, há sim padrões de candles gatilhos, mas você precisa saber identificar isso com o passar do tempo, e eu tenho certeza que você é capaz de fazer isso também, tá? Vamos lá. Depois vocês deem uma olhada aqui com um pouco mais de cautela, de calma, e a gente visualize, tá? A Juscelia está perguntando se ainda não conseguiu entrar na mentoria. Eu vou dar os recados aqui no final sobre a mentoria, mas, Juscelia, a gente tem sim ainda alguma vaga remanescente para esse mês agora de setembro. Então, se você puder mandar uma mensagem lá no Instagram oficial da GT, @GTInvestOficial, ou no meu Instagram mesmo, @FabioCruzGT, eu vou te passar todas as informações, tá bom? Bom, a terceira operação que eu selecionei aqui para mostrar para vocês no mês de agosto foi uma operação no dia 24, tá? Então eu vou buscar aqui explanar para vocês essa operação também, tá bom? Lembrando sempre que meu grande objetivo aqui com essa live, falando para vocês como construir uma meta mensal utilizando apenas uma das nossas estratégias, que é máximas e mínimas, é mostrar o quão importante é você ser seletivo nas escolhas das suas operações. Lembre-se sempre disso, seja seletivo, busque operar só com foco naquilo que você previamente treinou, que isso que vai te trazer consistência para operar dentro do mercado, tá? Se você começar a treinar de uma forma, operar depois de outra forma, certamente você vai ter muitas dificuldades para conseguir ser consistente no mercado, tá? Então vamos lá de novo. O que a gente vai fazer aqui? Você vai primeiro marcar o ponto máximo que o preço chegou no dia anterior, tá? Então eu tô marcando aqui, ó, 42. Não. Tá, marquei aqui o ponto máximo. Na verdade nem era ali o ponto máximo. Vamos olhar aqui com um pouco mais de cuidado, né? Ó, estamos aqui para operar no dia 24, o dia 23 está aqui. Então o ponto máximo não era nem ali, eu estava fazendo a marcação do ponto máximo no dia 20. Então o ponto máximo no dia 23 ele foi aqui. Tá, vamos fazer essa marcação aqui com bastante cautela, com bastante cuidado para a gente conseguir visualizar as entradas de uma forma coerente. Cadê a mínima? A mínima ficou aqui para baixo. Deixa eu subir essas marcações para mostrar para vocês ali o quão importante é você fazer essa marcação antes do mercado previamente abrir e você conseguir ter tomadas de decisões coerentes, tá? Então a gente tem aqui o 5.1, a gente tem no 5.6 e no 4.6, tá? Feitas essas marcações, eu selecionei mais uma entrada aqui, que no meu ponto de vista foi uma entrada coerente, dentro daquilo que eu, Fábio, previamente treino, tá? Novamente, isso não é uma regra, mas se você obviamente seguir aquilo que a gente faz dentro daquilo que a gente previamente treina, isso vai te possibilitar assim ter resultados, tá bom? Então vamos lá, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Fábio, quantos gatilhos nas regiões geralmente o mercado concede em um mês? Quantos gatilhos nas regiões geralmente o mercado concede em um mês? Essa é uma pergunta realmente bem complexa, né? Eu não consigo precisar o número de gatilhos, mas a gente vai ter muitas oportunidades, você pode ter certeza. E a gente não vai precisar pegar todas as oportunidades, tá? Lembre-se sempre disso, o mercado ele pode dar, vamos chutar aqui, pelo menos uma oportunidade por dia em média. Então você vai ter ali 30 possibilidades de gatilhos dentro de uma região de máxima ou dentro de uma região de mínima no mês. A gente precisa de 30 operações? Eu estou pontuando para vocês aqui é que não. Você precisa ter ali 4 operações para poder fazer 12 pontos, construir uma meta um pouco mais conservadora, ou 6 ou 8 operações para você poder fazer 24 pontos e construir uma meta um pouco mais moderada, ou ainda 36 pontos para que você consiga construir uma meta um pouco mais arrojada, tá bom? Então vamos lá, para pegar essa operação aqui do dia 24, ela foi uma operação onde eu identifiquei um gatilho às 10h10,
tá? E eu projetei minha entrada às 10h15, então eu vou voltar aqui para as 10h14 para a gente visualizar o final da formação da estrutura desse gatilho, para eu poder projetar minha entrada como eu sempre faço aqui para vocês, mantendo a minha coerência de entrada, a minha coerência de operações, tá? Ó, essa entrada ela foi realizada aqui na região da mínima, tá bom? Após o rompimento, ó, o mercado ele rompeu, vou até voltar aqui para falar um pouco mais sobre isso. Nós damos preferência, eu já acabei de falar, mas é sempre muito importante reforçar, que a gente dá muita preferência, a nossa base de estudos, ela tem por essência o pullback na região, operar contra a tendência. Porém, a gente já identificou também esse padrão de que muitas vezes o mercado ele rompe uma região e ele volta para testar e deixando um gatilho, a gente vai buscar uma operação a favor da tendência, tá? Fábio, mas qual você prefere? Obviamente eu prefiro o pullback. Por quê? Porque o pullback é a nossa essência, é o nosso scalp, é a contra-tendência. Quando você vai projetar uma entrada no rompimento, a gente está falando aqui de projetar uma entrada a favor da tendência. É um outro conceito, funciona, mas se eu fosse recomendar para vocês que estão iniciando agora no mercado, foca no pullback, tá? A entrada no rompimento ela é uma entrada um pouco mais arriscada, ainda que ela dê certo. Eu gosto de fazer muito, eu fiz no mês passado, deu certo para mim aí nesses dias que eu estou pontuando aqui para vocês. Mas é muito importante que você busque operar de uma forma que venha te trazer uma segurança maior. Então faça o simples, faça o básico, busque operar ali na região, quando você identificar um gatilho no pullback da região, tá? Então, para você até pensando em te ajudar a ser o mais criterioso possível, essa sem dúvida nenhuma é a melhor solução, tá bom? Então vamos aqui pro dia 24, tá? Ó, a gente tem ali um candle gatilho sendo formado, tá? Que é o candle 15, às 10h15, ó, temos 55 minutos ainda para tomar nossa decisão, né? Para poder entrar no candle seguinte. Esse é uma das grandes vantagens de você operar nos 5 minutos. Você tem um tempo ainda para poder tomar a sua decisão se você vai entrar ou não, né? Se fosse um gráfico de 1 minuto muito volátil, certamente sua decisão precisaria ser muito mais rápida. Nos 5 minutos já é rápido, né? Então, observe a formação primeiro da estrutura, observe a rejeição de preço aqui na região, né? Vou pausar para vocês observarem que a gente tem um pavio que é pelo menos 1,5 vezes maior do que o corpo do candle, tá? Dentro de uma região importante, que é uma região de mínima que ele rompeu e voltou para testar. Então, observando isso e faltando ainda, agora que eu pausei aqui o cronômetro, 30 segundos, eu vou começar a projetar minha entrada no rompimento da mínima, tá? Porque é dessa forma que eu treino, é dessa forma que eu vejo coerência para a entrada, tá bom? Então, temos ali 20 e poucos segundos, eu vou dar até um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Ó, 20 e poucos segundos ali para fechar o candle. E onde que você vai projetar sua entrada, Fábio? Antes de fechar esse candle, eu já estou procurando não entrar na entrada da abertura do candle seguinte, que também estaria certo, tá? Repito, você poderia treinar dessa forma e enxergar muito mais, se sentir muito mais confortável dessa forma do que no rompimento, mas eu prefiro fazer no rompimento justamente porque em algumas vezes eu consigo evitar stops. Então, já estou aqui projetando minha entrada no rompimento da mínima, tá? Que é onde? É no 5,3 aqui, 4,4. Ó, se o candle ele abrisse e subisse, o que teria acontecido? Eu teria evitado um stop. Se ele subisse, obviamente, bastante, né? Não ali do meu posição de entrada que está um pouco mais para baixo. Mas eu procuro entrar dessa forma porque eu me sinto um pouco mais confortável. E muita gente me pergunta, mas você está buscando um gatilho de venda e o candle é azul. Isso se confirma? Sim, se dentro dos seus treinos você identificou que não há grande diferença de padrões de cores para candles, você pode buscar entrar numa entrada, um candle azul numa resistência ou num candle vermelho numa região de suporte. Porém, muitas vezes é importante também você entender que a região de suporte ela pode ter uma confiabilidade ainda maior no seu acerto, pensando em ser criterioso, se o candle ele for azul e lá em cima se for vermelho. Então, que isso seja uma regra também e você precisa estudar muito e observar muito essas situações para você poder tomar uma decisão, tá? Então, eu vou soltar aqui para a gente poder observar se eu vou conseguir entrar nessa operação aqui, tá? Eu vou até dar uma acelerada. Já projetei minha entrada onde eu costumo entrar, que é onde? No rompimento da mínima. Olha lá, ele já pegou minha entrada e já deu meu gain aqui rapidamente. Ele ameaçou até subir um pouco. Eu quis fazer dessa forma porque é dessa forma que eu treino, dessa forma me traz segurança. Depois ele já rompeu e pegou ali o meu gain, tá? Então seria aqui a nossa terceira operação de gain dentro do mês, operação do dia 24, operação
de 3 pontos, ou seja, eu estou com 9 pontos aqui no mês até o momento. E vamos fazer uma última operação então para a gente poder concluir, a operação do dia 27, tá? Dia 27 de agosto foi a última operação que fez com que finalizássemos ali o mês, vai fazer com que finalizemos o mês com 12 pontos, dentro da nossa meta conservadora, e até para finalizar depois eu vou explicar um pouco novamente o quanto representam esses 12 pontos, né? Então vamos lá, estou aqui no dia 27 agora, vou tirar o zoom do gráfico para quê? Para eu pegar primeiro as marcações, tá? Então deixa eu pegar aqui, vamos fazer as marcações. Marcação da máxima tá aqui, né? Vamos pegar no dia 26 e olhar para trás, você percebe que a marcação ela tá aqui, 65, tirar aqui, pegar e marcar a mínima aqui também pra gente ficar resguardado, tá? De que realmente aqui é, ó, tá mais pra cima aqui na realidade, tá aqui. Deixa eu pegar lá as outras linhas lá em cima, ficaram lá em cima, né, nos dias anteriores. Fazer essas marcações aqui para vocês entenderem dentro desse último exemplo. Bom, vamos soltar aqui esse último exemplo, tá? Foi uma entrada, foi um gatilho que eu identifiquei no candle 28 às 11h15, tá? Então eu vou colocar aqui por volta das 11h19 para a gente poder visualizar o final da formação desse candle. E dessa forma a gente conseguir projetar a nossa entrada, tá? Rapidamente aqui, deixa eu ler os comentários, ver se não tem nada falando. Não tem ninguém falando. A Juscelia falou que deve entrar essa semana. Será super bem-vinda se você vier para nossa mentoria, tá, Juscelia? Portas sempre abertas. Vamos lá. Vou soltar aqui esse último exemplo. Depois eu vou dar alguns recadinhos aqui. Quero também fazer novamente um convite para vocês. E encerraremos essa live, tá? Muito provavelmente daqui mais uns 5 minutinhos, tá? Então fica até o final, tenho informações muito importantes aqui para passar para vocês, tenho dicas que podem vir ajudar muito vocês aqui nesse início de trajetória. Então, principalmente você que já conhece nossa metodologia e que quer cada vez mais aprimorar no mercado, ou você mesmo que ainda não conhece e quer dar os primeiros passos, fica até o final que ainda tem coisa boa para ver, tá? Só mais uns 5, no máximo ali 10 minutinhos. A gente vai projetar o final dessa live com a disseminação dessas informações importantes, tá certo? Bom, vamos lá. Estou acelerando aqui o replay para chegar ali perto da nossa última operação, tá? Que foi uma operação na região da mínima. Tá? O preço ele desceu logo após a abertura do mercado, ali ele fez toda a projeção de movimento, teve um cruzamento de médias e ele veio testar essa região de mínima. Quando ele chegou nessa região de mínima, ele deixou um gatilho que no meu ponto de vista era bem coerente, né, que é esse candle aqui 28, que me fez projetar uma entrada no rompimento da máxima, tá? Então perceba, o preço contextualmente ele veio aqui rompendo aqui, teve um cruzamento de médias e ele chegou até testar essa região de mínima. Começou a ter um corpo bem pequeno ali, ó, um pavio que era 2 vezes pelo menos maior do que esse corpo. Então já começaria, faltando 20 e poucos segundos para fechar, esse é o meu padrão operacional, esse é o meu DNA operacional, a projetar uma entrada no rompimento dessa máxima, tá? E essa máxima ela tá onde exatamente? Essa máxima ela tá no 5.2 agora, nesse exato momento, ela tá no 5.219, tá? Deixa eu projetar aqui no 5.219 antes que eu perca esse time, tá? Olha lá, ó, tô projetando minha entrada ali na abertura do candle seguinte. Se ele abrir e descer, não pega a minha ordem, eu evito um stop. Se ele abrir e subir com tudo, muito provavelmente ele vai em direção ao meu gain, tá? Deixa eu até dar uma acelerada aqui pra gente entender isso. Olha, tá ameaçando descer um pouco. Quer dizer, se eu tivesse entrado ali na abertura do candle seguinte, nesse exemplo específico, muito provavelmente eu estaria perto de tomar um stop. Tá errado? Não. Né? É muito importante você treinar de ambas as formas. Muitos mentorados me provam por A mais B que entrar na abertura do candle seguinte, né, que é a essência da metodologia GT, é mais eficaz do que você entrar no rompimento. Muitas vezes no rompimento eles têm a sensação de entrar atrasado. Mas eu, Fábio, prefiro fazer dessa forma. Dessa forma funciona para mim. Eu treino muito dessa forma, então eu prefiro seguir fazendo dessa forma, tá? Ó, o preço ele pegou ali minha ordem, depois ele ter descido um pouco. Então a probabilidade dele pegar ali em cima é muito grande. Então é isso, ó. Acabamos aqui pegando mais um gain, depois de um gatilho perfeito na região da mínima, né? Um martelo clássico, um corpo
pequeno, o pavio pelo menos 2 vezes maior do que esse corpo. Isso nos faz conseguir ter resultados consistentes, tá? Então vou voltar aqui.